São João Paulo II, rogai por nós. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Campus Fidei. Quem fala aqui é o Gabs, vocês já me conhecem aí de outros episódios, é uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Trazendo convidados novos hoje, estreando aqui no podcast, já vou apresentá-los. Vocês já devem ter visto aí o nome do episódio, né? Espero que estejam ansiosos assim como eu estou. Vou me apresentar primeiro, depois eu pedir para que eles se apresentem, para a gente ter uma partilha bem rica por aqui. Bom, sou o Gabs, Gabriel, tenho 27 anos, 26 anos, no momento da gravação. Sou de Brasília, sou missionário do Campus Fidei desde 2019. Tenho atuado aqui bastante aqui nos episódios do podcast Campus Fidei e estou aqui mais uma vez para partilhar com vocês e trouxe 3 convidados especiais e uma mais especial de todas, que vai se apresentar agora. Oi, gente, meu nome é Débora, conhecida também como Debs, sou a esposa do Gabs. Tenho 29 anos, estou também na rede de missão enquanto membro missionário desde 2019. Temos o nosso pequeno Santiago, de 11 meses, quase um aninho aí, e 2 anos, quase 3 de casados. Isso. Bom, trouxemos 2 convidados aqui, que são nossos padrinhos de casamento também. Com muita honra. Vamos se apresentar aqui. Fique à vontade. Bom, vamos lá. Primeiro podcast, os 2 nervosos. Vai dar tudo certo, sempre dá. Vai sim. Meu nome é Ari, tenho 41 anos, sou marido da Gabriela, pai de 2 meninas incríveis, chamada Clara e Elisa. Quais as idades delas? A Clara tem 3, Elisa tem 1 ano. Sou nutricionista. Excelente, inclusive. E sou membro também da Comissão Arquidiocesana de Bioética. Perfeito. E é uma honra estar aqui. Que alegria ter vocês. Eu sou a Gabriela, Gabi, né? Podem chamar de Gabi. Sou esposa do Ari, eu tenho quase 31 anos. Sou mãe da Clara e da Elisa, como ele já falou. E é uma honra estar aqui com 2 amigos tão queridos, tão amados. Que ai, meu Deus. Até nervosa fico emocionada de ver como é que em tão pouco tempo a nossa vida, né, dos 4 mudou tanto. Bastante. Quando a gente se conheceu, eu e a Débora, a gente não tinha nem noção que Deus ia fazer tanta coisa boa na nossa vida Não como ele namorávamos nossos respectivos. Sim, veio namoro, noivado, casamento e filhos. Perfeito. E é sobre isso que a gente vai falar. Exatamente. Tá aqui com a gente também o Jeff, que também é missionário do Campus Fidei, tá aqui ajudando a gente na gravação, graças a Deus. E bom, antes de passar para o nosso tema de hoje, né? Queria mais uma vez agradecer aos nossos colaboradores, essas pessoas, esses dons generosos que Deus colocou na vida da Rede Missão, pessoas que confiam nessa obra, que acreditam que essa obra vem de Deus, e não só nos sustentam espiritualmente, mas também nos sustentam materialmente. Então, se hoje nós conseguimos ter um instituto aqui em Brasília, com missas, com grupos de estudo. Temos o podcast hoje com aparatos que ajudam, a mesa de som, um computador, microfones, para que a gente possa te alcançar, porque pessoas confiaram nessa obra e nos ajudam também não só espiritualmente, mas materialmente. Então, se você deseja ser um colaborador Campus Fidei, entre em contato conosco no Instagram @campusfidei, que será uma alegria ajudá-los a nos ajudar, né? E se você é de algum lugar do Brasil, quer conhecer algum missionário Campus Fidei também, temos missionários em Santa Catarina, no Amazonas e no Pará, além de Brasília. Então, entre em contato conosco que certamente tem alguém perto de você. Fechou? Bom, gente, o episódio de hoje, vamos falar sobre os primeiros anos de casamento. Então, Perrengues, alegrias, desafios, choros, tristezas e sorrisos. Então, queria que vocês se apresentassem um pouquinho da história de vocês. Depois a gente partilha um pouco da nossa também, só para o pessoal conhecer um pouco da gente. Enfim, trazer um pouco da nossa história, da nossa partilha e trazer dicas, experiência de vida, nosso testemunho para tantas pessoas que nos ouvem, né? Então,
como é que vocês se conheceram? A partir daí, depois vamos pra frente. Fala, amor, como é que a gente se conheceu? Bom, na verdade, o que nos uniu principalmente foi o interesse pela promoção da vida humana. Nós éramos membros dos Promotores da Vida. Eu fazia parte do primeiro grupo dos Promotores da Vida, que se iniciou ali em 2009. Em 2010 surgiu o grupo. E desde então eu estava trabalhando nesse universo tão cativante, que é a promoção da vida humana. Explica para o pessoal o que são os promotores. O Promotores da Vida é o braço jovem da Comissão Arquidiocesana de Bioética. Daqui de Brasília, né? Daqui de Brasília. Ele foi assim, desejado por um grupo de jovens que se reuniam à época lá na São Francisco de Assis, no santuário, e já atuavam no Congresso Nacional tentando barrar pautas que, infelizmente, atentavam à vida humana, desde o princípio até o seu desfecho natural. E, meados de 2009, Padre Eduardo Peters desejou fazer um encontro, e a partir desse encontro tem um braço jovem atuando pela promoção da vida humana. E aí nós fizemos esse encontro, eu participei desse encontro em 2009. Em 2010 o grupo foi criado, e desde então o grupo tem trabalhado nessa temática da vida humana. Inicialmente nós trabalhávamos no campo da educação, no campo da política, e também no campo da comunicação. E desde então o grupo está aí, atuando principalmente por meio do encontro de jovens promotores da vida. É um encontro de formação. E aí é o gancho para como nós nos conhecemos, porque no encontro que a Gabi fez, em 2016, eu não estava nesse encontro. Então a gente vê o quanto que Deus... Todos os anos. Todos os anos. Ele estava sempre na organização em 2016. Todos. Quando eu fiz, ele não estava lá. E eu não estava no encontro de 2016, porque em 2015 Deus me chamou para ir para o seminário. Perfeito. E aí a igreja em Brasília me fez o convite em novembro de 2015. E aí no dia 7 de fevereiro de 2016 eu entrei para o seminário maior. E quando a Gabi participou então do encontro, eu era seminarista. E aí a gente já vai vendo o toque de Deus, né? Porque quem nos escuta tem alguns solteiros que falam, nossa, como Deus demora. E Deus prepara. Você entrou no seminário com quantos anos? Eu entrei no seminário com 33 anos. 33 anos. Eu tinha dúvidas vocacionais desde 2004, então eu fiquei ao todo 12 anos com uma dúvida vocacional. E aí finalmente eu dei o passo. Dei o passo de realmente, entre aspas, que muitas vezes a gente para pensar desse modo, que se interrompe alguns projetos e na verdade não é uma interrupção, é um chamado. Perfeito. E aí realmente dá esse passo. Estava esperando a Gabi. Eu era muito novinha na época. E nesse período que a Gabi estava se aproximando dos promotores, eu estava me deparando assim de olhar para um caderno pautado e escrever seminarista Ari Ferreira. E eu me detinha naquele seminarista e falava, meu Deus. Como Deus tem seus meios, né, gente? Como é que eu fui parar aqui? O ano do propedêutico naquela época ficava em Taguatinga, do lado da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, todo sábado à noite, eu ouvia a marcha nupcial. Nossa. Que a gente ia para a capela para fazer as completas, então todo sábado à noite tinha casamento. E como eu vivenciei 12 anos de uma dúvida vocacional sobre ser sacerdote ou então ser marido, aí eu ouvia aquela marcha nupcial e falava assim, Senhor, o que aconteceu? Como eu fui parar no seminário? E foi uma experiência... De Deus, né? Pedagogia de Deus. E foi uma experiência assim, incrível. Então, assim... Contar essa experiência vocacional daria um outro podcast, mas eu vou passar para a Gabi. Ari voltará mais vezes. Passar para a Gabi para ela poder contar como ela chegou nos promotores da vida. Então, 2016 que eu fiz o encontro, né? Eu sou formada em ciência política e eu fiz na UNB. Então, vocês imaginam o que eu recebi de bombardeio aí contra a fé católica, né, na universidade. Então 2015, se eu não me engano, foi o ano que eu formei. E quando eu estava ali decidindo sobre o que eu ia escrever na minha monografia, eu resolvi que eu ia escrever sobre o lobby da igreja na Câmara dos Deputados. Era a 55ª legislatura. E aí, nos meus estudos, o padre Eduardo Peters me deu assim, uma super ajuda na parte da história da igreja, de doutrina social. Ele me ajudou muito, muito mesmo. Foi ele que foi meu co-orientador ali na monografia. Tinha um professor da UNB, mas a parte toda da fé, da religião, que me ajudou foi o padre Eduardo. Me emprestou diversos livros e me direcionou os estudos. Legal. E aí ele falou, olha, tem um grupo Promotores da Vida, que eu acho que seria interessante você conversar com eles, ver como é que funciona, como é o trabalho, e fazer o curso
O curso não, perdão. O encontro deles. Acho que vai te ajudar bastante. E aí eu acompanhei os promotores, acompanhava o site, até porque foi meu objeto de estudo também. E aí, na época, me inscrevi para o retiro que teria logo depois. Logo depois, eu não me lembro exatamente quando que foi a data do retiro. Mas foi assim, eu formei e logo em seguida eu fiz o retiro. Então, eu terminei a monografia e fiz o retiro. E aí, quando eu cheguei para fazer o retiro, assim, gente, fiquei encantada com a formação. Foi um divisor de chaves na minha fé, porque eu já era católica, já conhecia bastante coisas, mas o encontro me formou de um jeito assim que literalmente foi divisor de águas da minha vida. Muitas coisas que eu acreditava que eu entendia, no encontro foi que verdadeiramente eu passei a entender. Ainda tem retiro dos promotores? A gente ficou um tempo sem por causa da pandemia. Quando é que vai ter de novo? Não sei dizer. Eu não sei Como quando a é que vai gente ser o próximo, eu não estou mais lá. Sigam. Mas vai ter. Eu acredito que agora em 2000... realmente é um retiro divisor de águas, divisor como a de Gabriela águas. falou. Sim. É aquele retiro que você sai e a cabeça explode, assim. Se você é de Brasília... E quem não é também. Vem Antes da curtir. pandemia estava tendo muita gente de fora. E, assim, é um divisor de águas na vida de fé, independente se você é Sim. celibatário, se você é sacerdote, se é chamado de vocação conhecimento. matrimonial, né? Você fez, né, um Debs, encontro o encontro. formativo, assim, que você sai de lá com um turbilhão de informações. Não, a primeira palestra desse encontro, eu vou Nocauteado, dar né? aqui Sim. um spoiler. O encontro é aberto, né, com o tema da cultura da morte. Então, assim, a gente vê toda a questão histórica que a gente está inserido, como é que os filhos das trevas, né, trabalharam tão bem para que o mundo chegasse com essa situação em relação à promoção do aborto, ao que acontece de ataque à família. Então, assim, é divisor de águas mesmo. Você fica muito impactada. Mas sai de lá também com muita esperança, mas fica muito impactado. Então, voltando, né, para o assunto. Quando eu fiz o encontro, o Ari estava no seminário. Então, assim, eu fiz o encontro, não conheci o Ari. Me falaram, tem um membro do nosso grupo que está no seminário. Vida que segue. Na época eu namorava, gente. E eu namorava há muito tempo. Namorava há 4 anos. E o Ari estava lá no seminário. E aí, quando terminou o encontro dos promotores, eles fizeram um convite. Quem que quer trabalhar aqui com a gente? Nós temos uma equipe de educação, uma equipe de política e uma equipe... Qual que era a outra equipe, amor? Educação, política e comunicação. Isso. E aí eu fui para a equipe de política. Era um assunto que eu gostava muito. Cheguei aí com eles em algumas reuniões dentro da Câmara. Foi um período muito interessante. E aí, entrei para o grupo, participava dos encontros, participava das formações. E o Ari ainda estava no seminário. Até que o Ari saiu do seminário. E aí, gente, agora contando os pormenores da situação. Quando o Ari saiu do seminário e me viu lá, né, no grupo do WhatsApp, na época, na hora que ele viu minha foto, ele ficou interessado. E é verdade isso, é verdade esse bilhete. Eu namorava. E aí o Ari ficou interessado na minha pessoa. É que eu saí do seminário, aí vi a foto da Gabi no grupo de política. Ele apaixonou na minha foto do WhatsApp. Não, achei incrível. Aí o que eu fiz? Fala a verdade, amor, você achou muito bonita. Então, incrível. A gente não usa o adjetivo incrível para situações convencionais. Obrigado, senhor. Aí o que eu fiz? Eu utilizei o meu status de ex-coordenador, tinha acesso ainda aos arquivos. Aí o que eu tinha acesso? A inscrição dela. Aí e eu fui na ficha saber de inscrição, quem era aquela menina. A gente fazia assim, qual que era a sua paróquia de origem, que formações você já tinha tido. Eu acho que perguntava o que a gente achava sobre determinados temas. Legal. Eu sei que ele leu e ele ficou mais apaixonado aí. Falou, gostei do currículo. Tipo isso que aconteceu. E ele foi me contar isso, gente, e a gente tava namorando. Lógico. Aí quando eu cheguei Aí, só um na parênteses, reunião da isso política... foi 2016. A gente começou a namorar quando, amor? Em outubro de 2017. 2017, tá. Então, quando eu cheguei na reunião da política ali por volta Sempre de meados de junho, julho de 2016, então eu fiquei pouco tempo no seminário. Foram 4 meses e foram suficientes para poder realmente descobrir o que Deus me pedia. Eu vou até abrir um parênteses assim para poder... Muita gente pergunta, né? Como tão rapidamente, depois de 12 anos, eu descobri. Perfeito. Eu tive a honra de ser dirigido por Dom Júlio, que hoje está em BH. Ele era meu diretor espiritual no seminário. Então, assim, o primeiro trabalho de Dom Júlio foi um belíssimo choque de humildade, que eu entrei no seminário assim com uma soberba absurda, achando que, eu posso ser tanto sacerdote como ser marido, né? Casar. E aí, nesse turbilhão na cabeça, numa direção espiritual, Dom Júlio virou para mim e falou assim, Ari, você é tão imaturo
que é comparada a você estar no jardim de infância e pensando em qual curso superior que você vai fazer. Dom Júlio, assim, é de uma pedagogia e ele é extremamente incisivo, mas de um modo que realmente converte a alma. E ele virou e falou assim, olha, a gente estava provavelmente no 2º, 3º mês de seminário, e ele falou, a partir de agora eu quero que você tenha uma única preocupação, tirar o lixo do seminário bem feito. É só isso que você tem que se preocupar. E eu entrei nessa pedagogia. Tentei realmente trabalhar minha cabeça para poder descobrir efetivamente o que Deus queria e não ter o controle da situação. E a partir daquele momento que eu comecei a tirar bem o lixo do seminário, literalmente, eu comecei a ver os movimentos que estavam no meu coração. Então, no seminário você tem a oportunidade de fazer missões todo mês. Todo mês você está em alguma comunidade no Distrito Federal e a gente tem a oportunidade de ficar sexta, sábado e domingo na comunidade. E lá eu pude conhecer de perto o trabalho de um sacerdote. E o que mais me chamou a atenção era assim, como funcionava o coração de um sacerdote e como funciona o coração de um pai. Então, o coração de um sacerdote é um coração dilatado. É um coração que não está apegado especificamente a um grupo e ele está dilatado para aquela comunidade. Então, ele serve aquela comunidade. Já no caso, o coração de um pai, de um marido, ele está dedicado à família. Ele é o chefe daquela família. E aí eu pude realmente começar a fazer efetivamente meu discernimento vocacional. E diante do sacrifício. É muito interessante o que você falou, porque essa questão da imaturidade a gente vê em muitos casamentos, assim, pensando na minha história com a Débora também, questão da imaturidade, né? Assim, de às vezes querer dar um passo, mas ser meio atropelando as coisas, né? Tropeçar. Então assim, é muito bom assim quando Deus coloca na nossa vida, por exemplo, na nossa história, casais que nos ajudaram a pôr os pés no chão, cara. O casamento, tudo bem que é o seu sonho, tudo bem que você entendeu que é a vontade de Deus, né, para o seu futuro estado de vida. Mas as coisas não podem ser feitas às coxas, assim, né? Existe uma preparação, por exemplo, para o casamento, existe um tempo de noivado que precisa ser bem gasto, né? Não é só preparar uma festa de casamento. É aquela história, né? Se você se sente pronto para ser esposo, você tem que se sentir pronto também para ser pai, exatamente, né? Então, você casa para ser esposo e, com a graça de Deus, se Deus lhe conceder, filhos biológicos também. Então, ser pai, né? Sim. Claro que a gente nunca está pronto para nada. A gente tem que estar aberto à graça de Deus sempre. Mas de ter não só ir pelo sentimento, mas também pela razão, né? Cara, eu sou um pobre pecador, mas eu me comprometo com a graça de Deus ser melhor e adquirir a maturidade para tomar esse passo, né? E o discernimento foi realmente pensando na questão do sacrifício. E é algo que é avesso à mentalidade moderna, né, a mentalidade contemporânea, mas o sacrifício dentro da concepção daquilo que Padre Eduardo tão trabalhou conosco lá no Promotores da Vida, de você identificar aquilo que é valioso e aquilo que vale a pena morrer. Então, diante disso, eu olhava o sacrifício de um sacerdote por uma comunidade e olhava o sacrifício de um pai. Então, assim, a imagem que era muito perceptível para mim era o despertar na madrugada para poder acalentar um filho, e foi essa imagem que eu escolhi. Então, diante da possibilidade de se sacrificar por uma comunidade, foi esse sacrifício que eu escolhi. E quando eu fui conversar com o Dom Júlio, foi véspera de Corpus Christi. Eu comuniquei a ele a minha decisão, e aí ele, como um bom pai que já sabia da decisão, já conhecia o que era a vontade de Deus e não tinha antecipado, e aí mais um passo também nessa pedagogia de um sacerdote que conduz. Ele abriu um sorriso, e aquele sorriso foi assim, o senhor já sabia, né? E ele só abaixou a cabeça e balançou em sinal positivo. E foi assim que foi tão rápido, mas nesse tão rápido foi o primeiro passo para poder encontrar a Gabi, poder casar e hoje poder contemplar tanto Elisa quanto Clara. Deus seja louvado. Pena que sua esposa é consultora de sono, né? Você não fica acordando de madrugada com as crianças. Graças a Deus. Mas aí, quando eu fui para o grupo da política, a primeira coisa que eu evidentemente fiz foi perguntar para um dos membros da política, que eu já conhecia, quem era a Gabriela. Aí a primeira resposta dele foi, ela namora. E aquele já foi o código de segue sua vida. E de fato, assim, eu segui minha vida, conheci Gabi.
E Enquanto entrei pro... amiga, né? Por um bom Sim, tempo. sim. Não, inclusive, por exemplo, antes de ir pro seminário, eu tinha uma ex-namorada no grupo e Gabi fez coro para que eu voltasse com essa ex-namorada. Então, para vocês perceberem o nível que a gente realmente era amigo mesmo. Eu mesmo. conheci ele, a gente se tornou amigo. Eu não sabia desse interesse, né? Tipo, eu não sabia. Ele sempre foi muito respeitoso, então não tive a menor ideia. Eu fui saber disso depois. E aí a gente se tornou amigo e vida que segue. A gente era amigo, a gente trabalhava junto ali numa das frentes do grupo. A gente convivia. E ele era um amigo para quem eu perguntava as coisas. Então, tipo, tinha dúvida de doutrina, tinha dúvida de fé, acontecia alguma coisa, ele era o meu conselheiro. Sabe assim, era... Quase foi pra friendzone. Foi, quase. Não, ele ficou um tempo na De friendzone. fato, assim, eu me interessei por ela e aí tirei o time de campo por conta dessa mensagem que esse amigo da política me disse e a vida seguiu. Aí eu namorei uma outra pessoa, Gabi terminou o relacionamento dela, então assim, isso foi final ali do ano de 2016. 2017 começou. Num determinado momento eu terminei o namoro e quando eu tentei de algum modo me aproximar, ela já deixou bem claro que ela não queria nada. Ele dava umas investidas, assim, algumas, muitas. E eu sempre, assim, literalmente, eu me esquivava. Que eu falava, não, gente, ele é 10 anos mais velho que eu. Falava, ele é 10 anos mais velho que eu. Esse negócio não vai dar certo. Tipo, não vai dar certo. Falou jovem. Não, mas eu sou... Sempre foi Gente, tão olha, jovem. muito jovem. Aí eu falava, 10 anos, não, é muita diferença de idade, não. Aí toda vez que ele chegava, era bem assim, que ele tentava uma investida, eu colocava ele na zona da amizade. E aí a gente foi seguindo amigo, e a gente era muito amigo, assim. O Ari era uma pessoa que eu tinha como referência, então... Qualquer questão que eu tinha, em qualquer âmbito da vida, eu conversava com ele. Porque ele era uma pessoa mais madura, que conseguia, às vezes, perceber as situações diferentes do que eu percebia. Então, eu tirava muitas dúvidas com ele. E, assim, não só sobre dúvidas da vida mesmo. Às vezes, que caminho seguir, que decisão tomar, quando as coisas se apresentavam para mim. Eu sempre conversava com ele quando eu tinha oportunidade, porque era uma pessoa que me edificava bastante. E o ponto foi que, assim, de fato, a gente era uma relação de irmão. Porque eu era Não, também não exagera, amor. Tinha uma relação, assim, de um irmão mais velho, porque eu era coordenador da equipe de política naquele Eu momento. sabia que ele se preocupava comigo e que era uma pessoa para quem eu podia pedir conselhos. Então, a gente conversava muito. E ele, literalmente, principalmente em relação à questão do trabalho nos promotores, ele ia me direcionando. Faz isso, veja isso, olha como é que isso funciona. Então, assim, ele me ajudava muito. E ela era vice-coordenadora da política, então assim, a gente começou a ter uma proximidade. Eu, inclusive, opinava sobre relacionamentos da Gabi sem interesse. E assim, eu falava para ela, Gabriela, por que você está fazendo isso? Por que você não faz tal coisa? Então, assim, dava conselhos para ela, mas sem interesse. Porque, assim, até por temperamento, como eu sou melancólico... Quando eu dei um não para ele, assim, quando eu dei vários nãos... Não, uma hora eu falei, chega. Ele respeitou. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que a gente saiu para uma formação, uma reunião, alguma coisa assim, e nós voltamos juntos, porque a gente morava relativamente perto, então aproveitava, né? E aí, a gente conversando, ele virou para mim e falou assim, por que você está se contentando com migalhas? Você lembra dessa conversa, amor? Ele falou assim para mim, Deus não te fez para se contentar com migalhas, Deus te fez para receber um banquete. Ele não quer que você fique ali aos pés da mesa se contentando com as migalhas que estão caindo no chão. Deus te fez, ele deu a vida por você para que você se sentasse à mesa e comesse o banquete. E como eu já tinha tido o choque de humildade no seminário, então assim, eu não estava advogando em causa própria, não. Até porque hoje eu acredito piamente que quem realmente prepara esse banquete é Deus. Sim. E a gente... Mas eu costumo falar que Deus preparou o banquete e quem me serve o banquete é o Ari. e a experiência, acima de tudo, eu acredito que seja essa, é a disponibilidade, a docilidade de coração para você ouvir esse convite para esse banquete e você não ter medo. Aquela frase de São João Paulo II, que é uma frase que vem da Sagrada Escritura, no início do pontificado, ele bateu nessa tecla tantas vezes, assim, não tenhais medo. E ele insistir isso com tanta força, é justamente nesse sentido de quantas vezes Deus nos propicia graças abundantes e por conta do nosso medo, por conta da nossa incapacidade, que de fato somos incapazes. Quantas vezes Gabi, ao longo desses quase 5 anos de casamento, ela me pergunta assim, você está preparado para ser pai pela 3ª vez? E a resposta sempre é a mesma, eu não estou. Eu não estava preparado para casar, eu não estava preparado para a chegada da Clara, para a chegada da Elisa.
E a gente entender que, de fato, existe Deus e Ele concede essa graça por meio do Espírito Santo, abre a possibilidade de você se permitir ser obra de Deus na sua própria história. Então, essa guinada foi assim importantíssima. Por isso que quem está com dúvida vocacional aí, vá para o seminário sem medo. Vai logo, vai descartar. Vai logo, não fica 12 anos que nem eu fiquei batendo a cabeça por 12 anos. Vai logo para o seminário. Ou para e descartar, permita, ou para ou pra permita, viver o banquete Exatamente. que Deus Permita. te espera, né? permita com que isso Te aconteça. preparou. Não tenha medo de fazer isso, porque depois, diante daquilo que você não consegue dominar, não consegue controlar, acontece algo muito maior. Eu até lembrei também uma reflexão que a gente fez antes mesmo de começar a namorar, uma vez participando de uma missa na Esplanada. E Pouco antes da gente começar a namorar. era Nossa Senhora Aparecida. Já era ele jogando, sabe, assim, um charme Investindo. novamente. É. E o evangelho na festa de Nossa Senhora Aparecida é um evangelho das bodas, né? Das bodas de Caná. E eu comentava com a Gabi, às vezes a gente comete um erro crasso, assim, absurdo, de achar que a gente tem o poder de transformar água em vinho. E Só na por vida, nós, e na vida, especialmente matrimonial, a vida matrimonial ela exige da gente apenas encher as talhas com água. Quem transforma a água em vinho é Deus. O que Nossa Senhora pede para aqueles servos que somos nós é simplesmente isso, coloca a água na talha. E aí eu faço paralelo daquilo que Dom Júlio me falava. Tira o lixo do seminário bem feito. Porque às vezes as pessoas estão se preocupando tanto em transformar o impossível, fazer o impossível, que na verdade Deus não está te pedindo o impossível. É o ordinário, né? É o ordinário. Exatamente. É simplesmente o ordinário. E fazendo um gancho, né, sobre o que vocês falaram sobre o banquete, Deus quer nos oferecer um banquete e enquanto esposo, esposa, a gente tem que se esforçar para oferecer o banquete para o outro, igual a Gabi falou, né? O Ari que serve o banquete para ela. A gente tem que, principalmente nesses primeiros anos de casado que a gente está se descobrindo enquanto donos de casa, enquanto cônjuges, enquanto pais, logo quando Deus permite, a gente tem sempre que fazer esse esforço de oferecer um banquete. Ainda que o nosso banquete seja o mínimo, né, que a gente acabou de falar, fazer o mínimo, mas que a gente ofereça com todo o nosso esforço, todo o nosso amor e toda a nossa dedicação, né? Que eu acho que, para mim, essa é a chave do início de um casamento, vamos dizer, né? Do início desse se conhecer, desse se descobrir. Se desde o início a gente se esforça pelo melhor, para fazer mais, a gente se acostuma sempre a fazer mais. Se desde o início a gente se esforça no básico, a gente vai se acostumando com o básico. E depois de 10, 5 anos, 30 anos, nossos pais, aí fica mais difícil voltar para um banquete. Sim. A gente sempre a nossa tendência é sempre se nivelar por baixo, né? Então, fazer o mínimo do mínimo. E Deus nivela por cima, É. né? Enquanto cristãos, a gente tem como um todo que buscar sempre o ápice. E a graça que a gente recebe no dia do matrimônio, a gente precisa se utilizar dela. Uhum. Deus tá ali. Deus, ele que uniu. Sim. Então, É. assim, Somos a obra-prima da criação de Deus. Estamos recebendo a bênção de Deus para uma união que é para Ele, né? Assim, vamos encontrar a Deus um ao outro, recebendo os filhos que Deus quiser mandar. Então, isso que o Ari falou de... Tô pronto para ter uma terceira criança? Não, mas... Deus dá graça. Como é que eu posso responder de outra maneira a Deus recebendo um presente desse, né? Do que um sim, vamos nessa, vai com medo mesmo, e enfim. Pensando na minha história da Débora, a gente tem histórias assim com a providência de Deus financeiramente, enfim. Que, cara, como é que a gente, com o plano de Deus que é escancarado, acho que uma criança talvez seja a única coisa que você tem certeza que foi o dedo de Deus, né? Porque quem coloca a alma ali é o próprio Deus, né? Então, como é que a gente pode responder de outra maneira do que algo que é tão obviamente um plano de Deus, do que um sim, essa criança já é muito amada, já, enfim, né? Então, a resposta que a gente dá com as coisas que acontecem, com os planos de Deus na nossa vida,
realmente é com a graça, porque se for só pelas nossas forças, nada vai dar certo. 2 pessoas morando juntas nunca ia dar certo. E Não, pode falar. Não, a gente tem um ímpeto assim de controlar a situação. Eu trabalho, por exemplo, com gestantes. E vez ou outra eu vejo essa ansiedade, que é uma ansiedade natural, mas quando é aquela ansiedade de que começa a extrapolar, é tão importante lembrar disso, porque esse não estar pronto parte dessa premissa de que a gente quer ter controle de tudo. E quando você experimenta a paternidade, a maternidade, você tem a possibilidade de tocar a ação criadora e você percebe que você não tem mais garantias. E vivenciar essa experiência sem garantias é experimentar a fé. É, de fato, você ter a virtude teologal de ter fé. De enfrentar, assim, às vezes, as dificuldades de um filho e confiar. E não podar. Porque você quer ter controle. Quantas pessoas foram chagadas por situações que foram controladas em excesso, porque era um medo de perder um filho. Sim. O medo de que acontecesse algo com o filho. Então, pai e mãe sempre é essa missão também de lançar o filho, de permitir com que o filho também, assim como foi a experiência de Cristo ali conversando no templo, ele falou, estou aqui também para fazer a obra do meu pai. E a gente, como pai e mãe, tem que lembrar isso sempre. Aquela vida foi chamada por Deus à existência com um propósito. Então, a gente está aqui trabalhando justamente para que haja a possibilidade de que os nossos filhos possam alcançar a santidade, mas para alcançar a santidade, em alguns momentos, esse filho precisa deixar pai e mãe. E será que a gente está preparado para essa experiência? Então, assim, a experiência profunda de fé que você faz a partir do momento que você casa, e desse casamento você vivencia a possibilidade de gerar a vida, daí para frente é fé, 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 fé. Então, você realmente experimenta uma vida na qual você não tem controle da situação. E não ter controle é um veículo fundamental de conversão e de salvação. Eu ia falar, né? Quando o Santi era bem pequenininho, naquele período puerpério, como eu vou fazer essa criança sobreviver, aquela coisa louca. Eu lembro que eu conversei com a Gabi, perguntando sobre o sono, falando, eu não consigo fazer meu filho dormir, eu sou a pior mãe do universo, não sei o quê. E ela falou, amiga, quando você e o Bibs casaram, você recebeu a graça do matrimônio, é um sacramento. Usa essa graça, Deus te deu para você poder usar na sua maternidade, para usar com seus filhos. E a gente esquece isso, né? A gente esquece que é um sacramento. A gente esquece que Deus quer estar no meio daquilo. Deus quer estar presente na nossa história, presente na nossa família, e a gente esquece de pedir, né? E, vamos supor, quando a gente casa, a gente promete estar junto na saúde, na doença, nas dificuldades, mas a gente esquece de pedir a ajuda dessa graça que Deus nos deu, né? E quer fazer tudo por conta própria. E daí as coisas desandam. E eu lembro que depois que a Gabi falou isso para mim, né? Eu falei, ok, não é só pelas minhas forças. Deus me deu a graça lá no casamento. Então, bora. Aí, a partir daí, as coisas parece que andam, né? Incrível. Não que ficou bom, tranquilo, 100%. Mas dá aquela força. O padre João Batista foi o nosso cupido, né? Essa história também é boa. Gente, um padre cupido. Ele foi o nosso cupido. Olha o nível. E o padre João Batista, no dia, na verdade, em todo momento de preparação para o nosso casamento, mas no dia do nosso casamento, um pouquinho antes de eu entrar na igreja, ele me chamou, ele foi até o carro onde eu estava e falou bem assim, não se esqueça de uma coisa, é hoje que o céu se abre. E é hoje que a graça vai entrar entre vocês dois. O céu vai se abrir. E você vai receber uma bênção que você vai carregar para o resto da sua vida aqui na Terra. Então, aproveite. Aproveite essa graça. Peça. Não esquece que o Espírito Santo está no meio de vocês dois. Então, peça. Você vai lembrar... Ele brincando, né? Você vai lembrar de pedir? É para pedir. Usa a graça. O céu vai se abrir, Gabriela. Usa a graça. E aí, antes do nosso casamento também, a gente fez uma confissão geral com ele. Foi muito bacana. E, né, eu fiz a minha confissão, a Ari fez a dele. Ele falou assim, vai ser um momento mais sublime da vida de vocês, no sentido de que Deus vai se fazer tão presente naquele momento. Então, estejam preparados para isso. Aproveitem esse momento, festejem, né? E depois
sigam a vida matrimonial de vocês. E até o jeito da gente comemorar o casamento foi diferente depois dessa conversa com ele. E aí foi uma coisa que eu nunca esqueço. E aí eu sempre falo isso, a gente tem a graça. A gente já sabia, né? Mas a gente sempre precisa de alguém para lembrar a gente. E é importante isso, sobretudo, na nossa vivência como católicos. Eu acho que a gente tem muitas das nossas formações, enfim, eu digo isso pela minha experiência, né? Do matrimônio ser muito focado na procriação. E quando vem os filhos, a gente tem a tendência de focar só para os filhos e esquecer um do outro, né? Então, sobretudo, ter as duas dimensões, né? A dimensão do ato conjugal, a dimensão procriativa e unitiva. Então, se a gente foca muito na procriativa, a gente esquece que, primeiro, o que o Ari falou, os filhos são dons para nós, né? Então, não são um direito meu, são dons concedidos que estão comigo para que eu faça o possível para não tirá-los do céu, né? Então, ajudá-los a entender a vocação deles, a serem uma missão nessa terra. E essa questão, né, de fazer com que os filhos não sejam, como eu posso dizer, nunca poderiam ser um veneno dentro de um casamento. Sim. Então, que eu não posso amar mais, primeiro, eu preciso amar primeiro a Deus, depois a minha esposa e depois os meus filhos, né? Ter essa dimensão do que realmente rege a minha vida, né? Da hierarquia. Da hierarquia, exatamente. Essa é a palavra que eu queria. Da hierarquia. Então, não posso colocar os filhos acima da minha esposa e muito menos acima de Deus, né? E se você parar para pensar, né? Sem seu cônjuge não tem o filho. Exatamente. Perfeito. Então, ele tem que ser um fruto desse amor. Ele tem que ser o resultado desse amor e não o foco ali, né? A finalidade. Assim, a finalidade. O bem dos filhos pressupõe o bem dos cônjuges, né? Então, o bem dos cônjuges vem primeiro, depois por o bem dos filhos, né? A Gabi, eu lembro que você comentava que tinha uma questão com a Clara, assim, que... mas eu não sei se minha memória está ruim, mas de que você ensinava a Clara que o amor dela era o Ari, né? Algo nesse sentido. Não, é porque ela... A Clara me via chamando ele de amor, né? Então, às vezes, ela pequenininha. Ela, ao invés de falar papai, ela olhava pra ele e falava amor. Não. É o meu amor. Não, é meu amor, não é seu. Não, é o papai. Hoje eu falo pra ela, filha, eu te amo ela muitão. Aí eu sempre falo, mas quem eu amo mais é o papai. E depois eu. Já aprendeu. Mas é isso, porque se a gente não tem o olhar correto, vão surgir outras coisas, né? Então vai começar uma certa competição. Então, não, e nem só isso. Se você também olha, por exemplo, esposos. que a gente falou do unitivo e do procriativo. Se você olha para o seu cônjuge como só a questão procriativa, a relação, não só o ato conjugal em si, para ter filhos, mas também só olha para ele enquanto pai, você está matando o seu casamento, porque você está usando o outro. Então, também tem isso, né? O Ari, antes de ser o pai da Clara, antes de ser o pai dos meus filhos, se Deus ainda mandar mais, né? Hoje ele é pai das duas, não sei se vai ser pai de mais, tá nas mãos de Deus. Ele é o meu marido, a pessoa que eu fui lá no altar e prometi para Deus que eu ficaria durante essa minha vida toda e até o céu. Eu falo para ele. Na verdade, quem me falou isso uma vez foi a mãe de um amigo meu, de um amigo muito querido. Ela é viúva, ela falou bem assim, é tão triste, né, se a gente parar para pensar... Porque eu quero morrer e eu quero estar lá no céu coladinha com meu marido. Não é que até a morte separe. Ela falava isso pra mim. Ela, porque eu quero um dia eu quero morrer, chegar no céu e virar pra ele e falar, amor, cheguei. Aí eu falo isso pro Ari. Amor, eu também quero a mesma coisa. Porque uma vida sem você perto, assim, eu quero estar de Deus, mas eu também quero estar junto de você. Então, bora junto. Porque é isso. Essa mãe desse meu amigo que ficou viúva, ela sofre até hoje, né? Mas o sofrimento dela é um sofrimento tão leve, tão alegre, que ela fala que ela vive a vida dela hoje imaginando o dia que ela vai chegar. Ela fala isso, vou chegar no céu, vou falar, oi, Senhor, vou abraçar, vou beijar, oi, Nossa Senhora. E a terceira pessoa vai ser ele. O marido dela, ela fala que na hora que ela... Santo nenhum, ela fala, não quero santo nenhum, eu quero meu marido. E tá certa, né? Eu faria igual. Pensando na história de vocês, assim, quase 5 anos de matrimônio, né? Fevereiro, dia 23 de fevereiro, 5 anos. Quais são os maiores desafios, assim, que vocês passaram ou expectativas que vocês criaram e foram quebradas, assim? O que vocês trazem de experiência? Choque de realidade, bora lá.
A gente é muito diferente em algumas questões, mas hoje, depois de 5 anos, eu vejo que eu peguei muito do dele e ele já pegou muito do meu. Por exemplo, o Ari é mais organizado do que eu. Eu também. Sou Também? mais caderno. Ele é mais... não só com o ambiente, mas assim, também com a própria rotina. Hoje a nossa rotina, graças a Deus, é bem organizada, mas eu precisei da maternidade para isso. Antes disso, o Ari sofria um pouco comigo, porque assim, ele queria, vamos acordar tal hora, vamos fazer tal coisa tal hora, e eu era assim, deixa a vida me levar. E aí isso incomodava um pouco ele, mas incomodava bastante, na verdade. Mas ele também nunca foi de ficar brigando muito. Enfim, né, ele já casou mais maduro do que eu. Eu falo que Deus foi muito bom comigo, porque me deu um marido muito maduro para me ajudar no meu processo de amadurecimento. Se não fosse o Ari... Acho que meu pai e minha mãe, tenho certeza, eles agradecem de joelho todo dia. Porque ele foi divisor de águas na minha vida, me ajudou verdadeiramente a amadurecer. Então, essas diferenças, pequenas diferenças que no dia a dia, um tinha que, para não ter problema, né? Um cedia num ponto, outro cedia no outro, engolia seco, ao invés de brigar, deixava, porque eram motivos também tão pequenos, assim. Quer falar um pouco, amor? A gente já teve alguns. Eu gosto muito de uma meditação que certa vez eu ouvi, que faz uma analogia sobre a Pororoca, que é o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, para poder formar o Rio Amazonas. E é uma meditação bonita porque, assim, nessa meditação fala das características do Rio Negro, fala das características do Rio Solimões, fala desse encontro que, às vezes, é um encontro assim turbulento e culmina para que você tenha um rio que você já não consegue mais distinguir quem é Sim. quem. Você já não sabe mais quem era o Negro, quem era o Solimões, você tem o Rio Amazonas. E eu gosto muito dessa analogia, porque o casamento ele é marcado por essas pororocas. E, às vezes, a gente vem de uma premissa equivocada de achar que, para que seja para sempre, para que não seja um matrimônio sem frutos, você não pode passar por isso. E é importante você passar por isso, porque é o que a Gabi estava falando agora há pouco. Você vai aprendendo a trazer coisas do outro, e você vai adquirindo características do outro que, de repente, quando você se depara, você fala: realmente o nosso casamento está caminhando para se tornar um Rio Amazonas, uma só carne. Então, a experiência de você vivenciar o conflito, ela é necessária e ela é importante de ser gerenciada. Então, assim, aos casais que às vezes estão passando por uma crise, eu acho que, acima de tudo, e é o que a gente tem vivenciado, primeiro é não desistir. E segundo, perdoar sempre. Exatamente. Ter o olhar de caridade para o outro. O Ari sempre, antes da gente se relacionar, quando a gente ainda era amigo, ele sempre olhou para mim com um olhar muito caridoso. Ele sempre me pegou pela mão e me levantou, sabe? E no casamento, todo dia eu olho para ele e me enche o olho. Eu falo: caramba, como Deus foi bom comigo de ter me concedido a graça de ser sua esposa. Porque ele me ajuda demais. E é isso. Assim, sempre vai ter discussões. Algumas questões, um precisa ceder para o outro. E eu vejo vendo quanto que ele cede por mim, eu desejo ceder por ele. Perfeito. Então, os dois vão caminhando, né, dessa forma. E quando a gente vai vendo, a gente para, tem tanto tempo que a gente nem tem uma espinhada. Porque eu cedo para ele, ele cede para mim. Óbvio, ainda acontece, né? São duas pessoas diferentes até o fim da vida. São duas pessoas diferentes. Mas as brigas vão se tornando, de certa forma, mais leves. Eu tenho tido essa impressão com quase 5 anos. A gente já são brigas, né? São, tipo, discussões. Debate, às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Discordam em alguns pontos. Mas a gente tem o olhar, a gente sempre conversa isso. A gente tem um olhar muito voltado, os dois, para o mesmo lugar. A gente quer a mesma coisa. O que eu quero é que o Ari vá para o céu. E eu sei que ele quer o mesmo por mim. E pelas nossas filhas. Então, tudo que rege a nossa vida é pensando nisso. E aí, a gente tem os nossos problemas. Mas, assim, no final, o que a gente quer é o céu. Então, se a gente está vendo que aquilo ali não está levando a gente pelo bom caminho, a gente recalcula a rota. E uma coisa também que eu aprendi isso com os meus pais. E que eu levo para a minha vida matrimonial. Quando a gente tiver divergências, a palavra final tem sido dele. E é dele. E às vezes isso, nossa, assim, ainda mais no início, sabe? Me dava: ai, mas eu não acho que isso está certo, eu não acho que tem que ser por esse lado. Mas aí ele falava: mas eu acho que tem que ser. E aí o Ari sempre foi muito didático, ele me explicava por isso. Mas ele também sempre me escutou muito bem. Então, é muito fácil
para mim, ser submissa a ele. Porque quando a gente discorda, ele senta comigo e ele fala, amor, olha só, isso. Você entendeu? Por que eu estou querendo tomar essa decisão? Aí eu, tá, entendi, mas eu ainda não concordo. Aí ele pergunta, por que você não concorda? Aí eu falo, aí por vezes já aconteceu dele mudar a opinião dele, outras vezes ele fala, não, você quer A, eu quero B. Mas aí eu explico A para ele, ele explica o B para mim. Aí, enfim, a palavra final fala, tudo bem, é sua. E assim, eu me sinto segura de fazer isso, porque quando dá certo aquela decisão, ele sempre divide comigo, sabe, o mérito, assim, deu certo uma tomada de decisão que a gente precisava fazer dentro da nossa casa. Ele fala, viu, amor, deu certo e tal, e ele compartilha comigo aquela alegria de ter dado certo. Quando não está dando certo, está dando errado, ele geralmente não, assim, ele compartilha a situação, mas ele não compartilha comigo o peso. Então eu falo que é muito mais fácil, é muito fácil para mim ser submissa às decisões dele, porque quando o fardo está muito pesado, ele não demonstra esse fardo para mim, ele sustenta. Eu acho que um ponto importante que a Gabi falou agora sobre a questão da submissão, como nós nos conhecemos de 6 casais de amigos desde a época de namoro, e a gente já partilhou isso outras vezes, você vê o quanto que o feminismo realmente impregnou, tanto no coração da mulher como também no coração do homem. Então, não cair nessa falácia é um grande esforço para os casais. E também é um grande esforço para todos nós, né? Então, você construir um casamento pautado numa igualdade total é você minar o espírito daquilo que está proposto na Sagrada Escritura. Então, quando Cristo apresenta o modelo de um casamento, quando coloca em Efésios 6 o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher, se a gente não tem a coragem de assumir os nossos papéis, se nós homens, chefes de uma família, não temos a coragem de carregar os fardos que são necessários serem carregados, proteger, prover e, acima de tudo, realmente dar essa confiança, esse sustentáculo para as nossas esposas, a gente perde a oportunidade de exercer a masculinidade, enquanto, por outro lado, também começa a fragmentar a feminilidade. Então, assim, é fundamental a gente resgatar essa virilidade, essa coragem de realmente ser o cabeça da família, de ter o munus, de tomar uma decisão e ser firme numa decisão, porque quantos casais estão ouvindo e você passa diante assim de uma decisão difícil que é construir, por exemplo, uma casa. Financeiramente é um grande desafio. A gente passou por isso e eu falei, agora não. Psicologicamente é extremamente difícil também. E quantos casais que vão relatando a mesma coisa? E se nós homens não temos a coragem, a firmeza de fazer os devidos cálculos, mas também não se lançar, se você fica travado, às vezes a família não prospera. Então, assim, é o grande desafio, porque às vezes a gente só olha o lado assim, nossa, como é que é o homem que vai dar a palavra final? Mas o exercício da autoridade traz grandes responsabilidades. E você tem que ter sempre o olhar em Cristo para saber se exatamente aquilo que você está fazendo é para o bem da família ou se você está exercendo a autoridade de um modo irresponsável. Então é um grande desafio, mas ao mesmo tempo assim, Deus concede a graça, né, para você realmente exercer essa missão. E é isso, assim, a gente não pode ter medo, mais uma vez, de exercer a missão como chefe de uma família. E aí entra a vida na graça, né? Buscar na oração, nos sacramentos, o auxílio de Deus. O auxílio realmente visível, sabe? Você enxergar que Deus você está dando passo, mas Ele está colocando no chão. Acho que um grande ponto assim, da partilha de vocês que trouxe para mim, o ponto-chave seria como está a nossa visão. A gente olha o quanto aquilo custa, o quanto aquilo vale. Né? Tipo assim, quanto aquilo me gasta, quanto aquilo é penoso, ou quanto eu estou me aproximando da vida eterna com aquele passo, com aquela missão que eu preciso assumir. Né? Um filho custa sono, custa dinheiro, custa muita coisa, mas vale custa perder o egoísmo, tempo, vale dedicação. Vale, enfim, ter a graça de ver uma criança nadando pela primeira vez, de ver a criança comendo pela primeira vez. Então, assim, vale ver um filho, quem sabe, no futuro, vivendo a vocação, o banquete que Deus preparou para aquele ser, né? Então,
onde está o nosso olhar, né? Quanto aquilo custa, quanto aquilo é penoso para a gente, ou quanto aquilo vale, o valor que aquilo tem para a minha vida, para a vida do outro, né? Não, de novo, assim, São João Paulo II, ele falava que a maior riqueza para um filho é ter um irmão. E eu li essa frase solteiro e eu não entendi a amplitude e a profundidade daquilo que São João Paulo II falava. Com a chegada da Elisa, recentemente agora a Gabi no Instagram publicou isso, falou assim, a nossa família é impensável sem imaginar o que seria a família sem Elisa. E normalmente, nós homens somos muito, a gente estava até conversando isso antes de começar o podcast, o quanto que o homem é lento para poder receber a notícia de uma gestação. Demora uma era glacial para cair a ficha que, nossa, eu sou pai. E a mulher, assim, as mulheres, de modo geral, de uma família, captam a mensagem muito rapidamente. Então, demora um pouco para poder, na nossa cabeça masculina, concretizar o fato de há uma vida. Com a chegada da Elisa, e eu até falei isso para a Gabi assim, hoje não são esses cálculos. Você experimentar ver um filho chegar e transformar aquela família, transformar inclusive a vida de uma primogênita, como é a relação das duas, ver a riqueza que é para a Clara compartilhar tudo com a Elisa. Eu falo para vocês, hoje eu anseio por uma gestação da Gabi. Tanto é que a gente teve recentemente, aí, eu nem sabia que existia, um falso positivo. E quando a Gabi me contou... Foi. Gente, quando a Gabi Existe. A gente vivenciou um falso positivo. Passamos por isso. E foi uma alegria tamanha que não foi comparada à notícia da Clara, à notícia da Elisa, por uma incapacidade minha de realmente processar o que estava acontecendo. Hoje, um amigo nosso comentou isso, que é nosso padrinho de casamento, e certa vez ele falou assim, eu anseio. E naquele momento também eu não tinha conseguido captar. Ele falou assim, de fato é uma grande riqueza. E não ter controle, como eu falei anteriormente, assim, você vivenciar isso, você vivenciar a graça de Deus sem criar essas amarras, você desfruta. Então, assim, eu também, como eu estou muito tempo, às vezes, fora de casa, eu também fico assistindo os stories que a Gabi vai publicando para ver como é que está o dia a dia, né? Para não perder as coisas. Assistindo o reality show da sua casa. Assistindo. Privilegiado. Ô, gente, vocês estão me sacaneando, né? No final você vai falar o arroba. pra todo mundo ver. Mas assim, eu também fico assistindo. E quantas vezes que eu estou lá no trabalho, eu olho e vejo assim, alguns stories das meninas e eu fico emocionado. O Ari é muito mais emotivo que eu. E olha que eu achei que eu era. Porque tem uma frase de Bento XVI que ele fala que Deus não se deixa vencer em generosidade. Perfeito. E só quem casa e tem filho sabe o que é isso. E a gente fica emocionado, né? Nossa. Você pensa. Muito. Olhando pro Santi, gente, eu fico emocionada porque eu lembro da história de vocês. Eu lembro do dia do casamento de vocês. É emocionante você saber que aquela pessoinha com aquele pezinho gordo não tava aqui até ontem. E de repente ele tá, por causa do sim de vocês. Acabou aqui. Deus galera. é bom. Não, posso introduzir um assunto, Bibs? Só vai. Só uma coisa que eu queria fechar assim, disso tudo que a gente está conversando. A gente tem perdido muito a noção de bom, belo e verdadeiro. Perfeito. E graças a Deus a gente tem tido a graça de conviver com famílias que têm resgatado isso. Resgatado o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Então, assim, você poder conviver com outras famílias que anseiam por isso, te traz o céu. Eu Você acho... tem esse lampejo do céu. Eu acho que os nossos quase 3 anos de matrimônio têm sido tão leves. É um, quase dois. É um quase 2. Desculpa, gente, pareceu que era mais tempo, mas casamos em 19 de março de 22. Já aconteceu tanta coisa de lá pra cá. Gente, muita coisa. Muito doido. Mas esses nossos quase 2 anos de matrimônio têm sido tão leves justamente por isso. Porque a gente convive com muitos casais que buscam o mesmo. Que tem essa lupa do bom, belo e verdadeiro à nossa volta e nos ajudam a passar pelas dificuldades com leveza. A enxergar o belo no que muitas vezes é difícil e a enxergar realmente o verdadeiro amor naquilo que a gente tem feito. Porque se a gente não tem essa lupa, realmente... A gente vai olhar só pro que é negativo. E aí o casamento não aguenta. E acho que é um ponto muito importante para a gente falar para quem está ouvindo,
era até o que eu ia perguntar para vocês, já conhecendo a história de vocês, mas realmente dessa importância que para um casal, especialmente nos primeiros anos de matrimônio, é ter outros casais que não só estão passando pela mesma fase ou que têm mais experiência, como isso é importante, né? Como isso é enriquecedor para cada história, né? Ter bons sacerdotes também para confessar, para dirigir espiritualmente. Então, se você aí está em casa, tá ouvindo esse podcast, está passando por uma dificuldade, alguma crise conjugal no seu casamento, independente de quanto tempo de matrimônio, é muito comum, principalmente nos primeiros anos, né? Mas quando os filhos saem de casa também é muito comum viver os vários tipos de crise que existem. Mas se você está passando por isso, primeiro, procura um bom sacerdote e procura outros casais. Sim, procure bons amigos, né? Bons amigos. A gente tem que ter cuidado, porque assim, foi o que a Debs falou. Às vezes a gente vai olhar com a lupa aquilo que é ruim e não olha aquilo que é bom. Uhum. E aí o que é ruim fica, meu Deus, que confusão, onde é que eu tô me metendo, o que tem aqui, que tudo fiz? Errado. E sendo que o que é ruim tá lá, mas o que é bom também tá. E ter bons amigos faz o nosso olhar voltar para aquilo que é bom. Uma amiga que, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, vai te chamar a Te olhar corrigir. por outro... Exatamente, para olhar por outra... Ai, gente. Por Ótica. outra Ponto de ótica, vista. exatamente. Por outra ótica. E vai te ajudar, vai mostrar para você, olha, mas será que tá de tudo ruim? Ou também pode ver que tá ruim e te ajudar com bons conselhos, com um bom exemplo. Quantos casais a gente não conhece? E a gente tem o privilégio de ter como padrinhos de casamento alguns casais mais velhos, que passaram por diversas crises matrimoniais e relatam isso em testemunho. E mostram pra gente que, apesar das crises, hoje estão aí juntos. A gente tem um casal de padrinhos de casamento que está juntos há quantos anos? Eles são amigos dos meus avós. Que legal. Então, eles estão juntos há 50 e muitos anos. Não, uns 50 e alguma coisa. E é tão bonito ver, já é um casal que tem netos adultos e assim, construíram uma vida em conjunto. E falaram isso pra gente. Gente, casar é difícil, mas é bom demais. E estão aí juntos há 50 e poucos anos. É emocionante escutar o relato deles. De quem já viveu tanta coisa e que ama tanto o outro, né? O cônjuge, e fala com tanta alegria, com tanta... com tanto carinho. Eles falam um do outro. Paixão, né? Exatamente. E não é só uma paixão, tipo, de aquele fogo, sabe? Quando eles falam É uma um do admiração. outro, exatamente, é uma admiração, um cuidado, assim, eu não sei o que é a minha vida sem. Fui tão feliz, foi difícil, mas tudo, botando na balança, tudo que foi bom foi muito acima daquilo que foi ruim. E uma outra coisa também que a gente, às vezes... aqui a gente dá valor, mas muitas vezes as pessoas não dão valor. É em relação à prática religiosa mesmo. Todos esses casais têm em comum uma busca por aquilo que Deus nos pede para que busquemos. Então, eles têm uma busca por uma vida na presença de Deus. E aí, os fardos se tornam mais leves também. A dificuldade do casamento, você vê ela com outro olhar. Uma vida Exatamente. interior enraizada. Exatamente. Né? E não só isso, uma vida interior enraizada, mas também uma vida em comunidade enraizada. Exatamente isso que a gente conversava. De ter amigos e pessoas em volta que têm a mesma lupa, que têm o mesmo foco. Isso E ajuda. é importante também, né? Isso é mais natural, vamos dizer, da mulher. De você ter um grupo de amigas com quem compartilhar, conversar, pedir ajuda. Mas isso também é muito importante para o homem e muitas vezes até exige um esforço maior, porque não é da natureza do homem partilhar, né? Então, faça esse esforço pelo matrimônio de vocês. Busquem essa boa relação de amizades que tenham a mesma visão, né? Porque, ao mesmo tempo, a amizade pode elevar ou derrubar o matrimônio de vocês. Mas busquem boas amizades e se abram. Porque também não adianta você se fechar, né? E se for muito difícil fazer isso com um amigo, um sacerdote, um psicólogo, o que a gente estava falando antes de começar, um bom psicólogo, nossa, pode fazer maravilhas dentro de um casamento. Busquem boas pessoas à sua volta. E algo que eu acho que é importante falar também, Ari, que, como a Débora falou, às vezes as mulheres têm essa mais facilidade de pedir ajuda para uma amiga, para outros casais, e acho que para nós homens a gente não faz isso da maneira que deveria, né? Então, às vezes a gente até Só convive... fala asneira. Só convive fofoca. em casais, tal, conversa quando tá junto, mas precisa ter momentos de homens também, né?
de estar juntos, de conversar sobre assuntos sérios, sobre assuntos difíceis. Um exemplo que você deu da construção de uma casa, de partilhar isso para, cara, quando for minha vez, eu quero ter a experiência do Ari, de como o perrengue que ele passou da construção de uma casa. Então, acho que é importante a gente dizer também que como é importante a gente valorizar isso, que os homens não tenham medo de pedir ajuda, né? Para outros homens, especialmente, que você confia e sabe que podem te ajudar de alguma maneira. Normalmente sabemos bem disso, que normalmente a conversa masculina é no âmbito da quinta série, que a gente até brinca, né? Mas é uma forma de extravasar. Perfeito. É uma forma de tirar esse fardo, tirar a carga. Que às vezes o desabafo de um homem, né, não necessariamente é aquele desabafo que você está contando uma situação concreta, que você está buscando uma solução, mas só o fato de você poder sair para poder brincar e contar. Elas normalmente não entendem por que a gente conta a mesma história de 1000 vezes e está rindo como se fosse a primeira vez. Exatamente. Mas é uma forma realmente daquilo que vocês estavam comentando, de você tirar um pouco, suavizar um pouco esse fardo. Mas, por outro lado também, é o nosso encontro com Cristo, né? De um modo muito efetivo. Então, assim, a importância de você ter um diretor espiritual, que você possa conversar com o diretor e mostrar todas as suas misérias, que até pela importância também, recentemente agora a gente estava conversando nesse período da construção da casa, Gabi vez ou outra me perguntava, mas como é que você bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sabendo a quantidade de dinheiro que a gente precisa para poder finalizar essa obra? Eu ficava nervosa e ele deitava e dormia, e eu ficava assim, meu Deus do céu! Ele falou, quem disse que eu durmo? Pegando empréstimo. E eu, assim, recentemente agora que ela ficou sabendo, uma vez a gente foi ao cinema. Não, eu achando que tava tudo maravilhoso. No sentido assim, pra mim tava um nervosismo. De, meu Deus, que coisa que a gente tá fazendo, né? E pra ele tava assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tô tendo controle aqui, ó, tá tudo planilhado. E aí eu ficava tranquila, porque ele tava tranquilo. Aí esses dias ele contou pra um amigo nosso lá em casa, ele falou assim, não, porque eu fui no cinema um dia com a Gabi, no meio da obra, e a gente lá vendo o filme, comendo pipoca, de repente, no meio do filme, eu pensei, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou gastando quanto nessa construção? Aí ele falou que tipo, a alma saiu do corpo. E ele contando isso pra esse nosso amigo na maior naturalidade. Aí eu parei, eu nem fazia ideia. Aí eu parei e falei assim, como assim? Aí ele, eu não ia compartilhar isso com você. Porque você já estava nervosa. Assim, quando você é só menino, você tem aquela oportunidade de, na hora que você dá aquela... Você tem aquela gelada assim, você olha e você fala assim, mas tem meu pai. Nesse caso não tinha. Meu pai vai resolver pra mim. Nesse dia, teve um momento, assim, um lampejo no cinema durante o filme. Graças a Deus ela estava olhando pra tela. E aí que a alma dele saiu do corpo. Uma angústia, o coração gelou. Eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar essas dívidas? E foi aquele momento que a gente estava até comentando. Não, porque um parêntese, a gente começou a construir e veio a pandemia. Então a gente estava lá, vamos gastar X, de repente 3X. A gente gastou 3X nessa obra. Mas assim, foi eu dei aquela gelada, mas foi a hora que é o humano demais. Sim. É aquela hora que você entra nos cálculos tipicamente humanos de você falar, eu não vou dar conta. E não vai fechar mesmo. E como assim tem sido um gatilho para poder me livrar dessas saias justas, assim, psicologicamente falando, na hora que eu falei eu não vou dar conta, eu falei, de fato eu não vou dar conta não. Porque se não for pela graça, aí volta para o assunto lá das bodas de Caná. Deus estava pedindo para colocar a água na talha. Fazer, além disso, é a graça. Perfeito. E, evidentemente, assim, não é que você vai ficar deitado em berço esplêndido esperando cair do céu. Não, é trabalhar, arregaçar é acordar as mangas. cedo, é fazer as coisas acontecerem. Mas, assim, a gente tem possibilidade de olhar para aquele momento quando a gente começou a construir agora, a nossa renda aumentou. E essa renda aumentando, você vê a atuação de Deus. Perfeito. Então, assim, é essa docilidade. Porque se naquele momento que você precisa tomar uma decisão, você paralisa, fica congelado, então é realmente o homem pelo homem. E a gente não está aqui para isso. A gente precisa fazer algo além. Então, assim, esse processo de transcendência, de você realmente se lançar e fazer aquilo que Deus te pede, é realmente vivenciar esses momentos e dar segurança para a mulher. Então, assim, por isso que a direção espiritual, às vezes você chega para um sacerdote e, graças a Deus, tendo aquele momento ali que é segredo de confissão também, segredo de direção, de você rasgar o coração e falar, tá muito difícil. Tá muito difícil por isso, por aquilo. E você tem a possibilidade de um sacerdote olhar para a sua história e falar assim, pensa para esse lado. Olha isso aqui. E vocês estavam até comentando sobre outras famílias, sobre outros casais.
É a experiência que São Paulo fala. E a gente tem podido vivenciar essa experiência como amigos, de poder se alegrar, de poder chorar. Então, assim, passamos já por algumas dificuldades juntos. E a gente vai vendo a história de cada um acontecendo. Em algum momento a gente está passando por algum desafio na vida matrimonial. E normalmente esse desafio está relacionado quando a gente esquece que é uma vocação de serviço, que você está querendo ser servido por algum motivo. E é muito característico quando vem alguma tentação, aquela vozinha no ouvido que fala assim: ah, mas você está fazendo isso, e ele não e faz. O fulano está fazendo Não faz aquilo. E aí, nessas horas, você começa a perceber que, de fato, é uma vocação de serviço. De você realmente ter gentileza, ter docilidade. E eu lembro, por exemplo, uma vez eu estava lendo Deus Caritas Est, de Bento XVI, e num determinado capítulo lá ele vira e fala: toda vez que você estiver parando para pensar, nossa, eu sempre dou o primeiro passo. Ah, porque sou eu que começo tudo, sou eu que faço tudo, sou eu que... Nunca se esqueça que quem deu o primeiro passo foi Cristo. E é um murro assim na boca do estômago para a gente acordar e falar assim: opa, acorda, que você não fez nada demais, que você está fazendo aquilo que Deus está te propondo para a sua felicidade. E esse afã da gente, às vezes até no universo da psicologia é isso assim: isso te faz feliz? É uma pergunta muito sem propósito. Porque a pergunta correta é: isso te faz santo? Perfeito. Às vezes o caminho da santidade não é um caminho que vai te trazer naquele momento uma felicidade efêmera. O filho pródigo está aí de prova. Que ele esbanjava, em algum momento ele caiu em si e falou: o que eu fiz da minha vida? Porque ele buscava a felicidade. É óbvio que a gente vai calibrando o olhar e vai percebendo nesse processo, até por conta também do nosso pecado original, você vai percebendo quão extraordinário é aquilo que Deus está fazendo. Só que se a gente vai com essa lógica de: nossa, eu quero ser feliz a qualquer custo, porque todo mundo é feliz e eu não sou feliz, primeiro talvez o olhar não está calibrado para entender isso ainda. Porque falta realmente a graça de Deus para poder... Não porque a graça está faltando, mas porque você está com o coração fechado para receber essa graça. Mas se você busca a felicidade a todo custo, você nem casa. E aí, como diria um grande amigo, que é meu chefe, né? Mas é um grande amigo, assim. E às vezes expondo, e é aquilo que você provocou, né? Assim, homem conversando com homem, né? Uma vez eu cheguei, e é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, que ele chega, assim, em alguns momentos, vai partilhando a história dele. E uma vez, no período lá da obra, eu cheguei muito cansado, e ele falou assim: graças a Deus, né? Porque é só a vida acontecendo. É sinal que a sua vida não é medíocre. Porque se você não estivesse fazendo nada, você teria outros problemas. E eu tenho certeza que os problemas seriam piores. Porque não faria nem sentido. E isso faz sentido. Que você está lutando por algo maior. É, exatamente. Isso que eu ia comentar. Porque é um problema, mas que foi uma decisão tomada pelo bem da família. Foi. Né? E aquilo que a gente estava falando da maturidade... É esse ponto, assim, né, do nosso olhar, realmente. O que a gente está olhando? É aquilo que custa ou aquilo que vale? É aquilo que vale. Nossa, pra mim, o resumo do dia hoje é: isso te faz santo, não isso te faz feliz, né? Porque o casamento, muitas vezes, é isso, né? A gente quer ser feliz, a gente fala: ai, sejam felizes, não sei o que e tal, mas... E ser santo? Onde que entra, né? O catecismo fala pra gente que a felicidade é um desejo que o próprio Deus colocou no nosso coração para que nós busquemos a Ele. Então, nós somos felizes à medida que nós buscamos a Deus, né? Que nós encontramos a Deus verdadeiramente, né? Até porque, assim, se a gente parar para ver a história clássica, né? Os gregos, lá no início, na história da antiguidade, havia um desejo pela perfeição. Isso era o mais importante. Então, eles buscavam a perfeição. Eles não tinham um nome para ser dado. Depois, a Igreja Católica traduziu esse desejo no coração dos clássicos, dos povos da antiguidade, daquilo que eles chamavam de perfeição. Hoje a gente chama de santidade. E, para isso, você precisa travar grandes batalhas. Grandes batalhas. Porque a gente vê, Cristo fala para os apóstolos, né? Vigiai e orai. A gente trava grandes batalhas dia após dia. E nessas batalhas, se você realmente tem um olhar direcionado para aquilo que é eterno, é um desejo assim de você buscar cada vez algo maior. E nesse processo, tanto é que tem
essa experiência assim de como nutricionista, você vê o quanto que um homem casado às vezes sofre, fisicamente falando. E eu tive a oportunidade de vivenciar isso com um paciente e eu até comentei com ele, parabéns. Parabéns, você fisicamente está sofrendo, mas faz parte da sua missão. E às vezes é a esposa que chega e fala, tá demais. Se você continuar assim, você vai morrer. Então precisa pisar um pouco na bola. A Gabi me falou isso recentemente. Mas assim, a gente tem por essa missão também entregar a nossa vida pela família, por elas. A comparação é Cristo morrendo pela igreja. Então, assim, um homem que casa, ele não está desejoso da morte, mas dessa morte de conseguir fazer sacrifícios silenciosos pelo bem da família, peça graça a Deus. Porque assim, a minha vida é muito difícil. Será que a vida de São José era fácil? Às vezes eu paro para pensar, o que foi aquele anjo que desperta e ele fala, pega tudo e vai embora? Hoje, com a cabeça que eu e você temos, Gabriel, todas as nossas seguranças e de repente não tem segurança mais nenhuma, e você vai para uma terra que não apenas era uma terra distante, mas era um povo inimigo. E lá que você tem que ir para proteger o seu filho. O filho de Deus, que está na sua responsabilidade. Então, assim, aí a gente vê qual é a lógica divina. Então, por isso que o chamado do homem é um chamado para poder realmente ir para águas mais profundas. Sim. Perfeito. Tem uma frase de São José Maria Escrivá, que fala: o amor humano, o amor aqui embaixo na terra, quando verdadeiro, ajuda-nos a saborear o amor divino. E é bem isso, né? E principalmente o amor conjugal. Então, assim, quando a gente se doa verdadeiramente para o nosso cônjuge e quando a gente recebe esse amor dele, a gente está recebendo e está doando para Deus. Então, assim, é constrangedor. Eu lembro quando virou a minha chave em relação à minha amizade com a Ari, eu fui acompanhá-lo numa palestra e ele estava falando sobre sexualidade humana. E aí ele se ajoelhou, em determinado momento, se ajoelhou e falou uma frase em específico lá na hora. E na hora que ele falou isso, que ele estava ajoelhado no chão, eu olhei para ele e falei, Senhor, eu quero casar com este homem. Porque foi do nada. Foi porque ele imprimiu ali no meu coração um desejo de, junto com ele, buscar aquilo que ele estava falando sobre, buscar a Deus junto e de servir ele para que isso acontecesse, mudou a minha visão em relação a ele. E foi assim, meu Deus, eu falo que Deus foi muito bom comigo. Eu falo isso para ele todo dia, quase. Só nos dias que eu estou mais brava, que eu não falo. São raros, né? São raros porque ele tem a sorte que eu esqueço da minha braveza rápida. O quanto que eu sou feliz por tê-lo, sabe? Assim, se vocês tiveram um gostinho aqui, ele falou que eu ia falar muito. Ele falou muito mais do que eu. Mas o quanto que ele me leva para próximo de Deus, o quanto que ele me puxa pela mão e me leva, sabe? Assim, às vezes eu tô cansada, eu tô com preguiça de fazer as coisas, quando eu não tô com muita motivação, ele não precisa nem falar nada, só eu olhar para ele e ver o que ele faz por mim, eu falo, Senhor, eu não posso ser medíocre. Eu não posso, eu preciso ser responsável por também levar esse homem até ti, né? E aí, todo dia, quando eu olho, eu falo, meu Deus, obrigada, Senhor, por este marido, por este banquete que ele tem servido na minha vida. Não que é fácil, né? A gente já falou, não é. E por vezes a gente... Só Deus na causa, mas é exatamente isso, é só Deus na causa. A minha mãe, de ela olhar comenta... com esse olhar. Não, minha mãe comenta assim, uma frase, uma entrevista de Monsenhor Jonas Abib, que ele falava que a vocação matrimonial, ela é um lapidar-se. São dois diamantes brutos, criados por Deus, e de repente você tem uma grande oportunidade na vida de passar por um processo profundo de lapidação. Já ouviram da história do pão? Acho que foi o Monsenhor Jonas também, que tinha um casal que dividiu o pão. Lembram dessa história? De uma das miolo. Que alguém... Eu não lembro exatamente como era, mas era assim, o marido e a mulher tomando café, e aí ele tirava uma parte do pão que ele adorava, mas ele achava que ela amava aquela parte do pão, e ele tirava para dar para ela. Só que ela não gostava. Só que ela achava que o que ele estava ficando com ele era aquilo que ele gostava. Enfim. Ela comia a parte que ela não gostava e ele comia a parte que ele não gostava. E os dois achavam que estavam fazendo o outro feliz. Acho que foi o Monsenhor Jonas que contou essa história. E eles eram felicíssimos no café da manhã.
porque eles estavam assim, achando que... Aí muitos podiam falar, né? Ah, mas porque não conversava? Tipo, conversar, porque às vezes... Mas olha que beleza, né? Tipo, um tava abrindo... Exatamente. E eles comiam felicíssimos. Tanto que a vida toda, ela achava que a parte preferida do pão dele era aquela. E ele achava que a dela... Olha que bonito, você viver a vida toda assim. E só no fim da vida descobri que não. O que ele gostava era o outro, mas ele fazia aquilo... Exatamente, a pessoa se sente amada, se sente constrangida. E é isso que o amor de Deus faz com a gente. O amor de Deus nos constrange. Nos constrange, exatamente. Antes da gente vir para cá, eu lembrei, eu acho que a Gabi vai lembrar disso também. A gente, na lua de mel, teve a oportunidade de ir a Roma. E a gente pôde passar um período muito bom com o pessoal da comunidade Palavra Viva. Com uma pessoa em específico lá da comunidade Palavra Viva. Hoje a comunidade nem existe mais. E aí, o que ocorre? Essa pessoa ela chegou para a gente, que eles estavam diante dessa crise que a igreja vivencia na Europa. A comunidade cuidava de uma paróquia que era assim, historicamente ela era valiosíssima, essa paróquia. Porque ali era um Carmelo, tinha sido um Carmelo. Lá tinha uma escada santa, porque as carmelitas não poderiam ir à escada santa para receber as indulgências. Então, o Papa, à época, ele abençoou aquela escada para ser realmente uma escada indulgenciária. Diversas relíquias, inclusive o sangue de Cristo. Era uma das relíquias que estava no alto dessa escada. Santa Teresinha do Menino Jesus fez discernimento vocacional nesse local. São Felipe Neri era confessor dessas carmelitas. Então, assim, era um lugar suave, santo. tranquilo. Era um lugar, e era um lugar que elas estavam lá porque ninguém queria. Já não estava cuidar mais lá do pulsando lugar. esse lugar. Não estava o quê? Desculpa. Já não pulsava mais a fé pulsava. nesse local. Entendi. E elas foram lá para poder resgatar como uma nova comunidade. E aí a gente conversando, como eles têm uma vertente assim carismática, em determinado momento ela virou para mim, para a Gabi e falou assim: olha, Deus me revelou uma coisa para falar para vocês. Vocês vão passar dificuldades, mas Deus prepara para vocês um jardim lindo, um lindo jardim. Então, se vocês não desistirem, apesar dessas dificuldades, vocês vão poder contemplar um belo jardim. Que legal. E hoje, assim, para mim é muito claro dessa mudança do olhar, de olhar assim e saber que tem duas lindas rosas lá em casa. Ia comentar isso. Lindas rosas. E assim, vai saber o que Deus nos prepara. Por isso que o tema da abertura à vida é tão caro para a gente. Porque assim, é realmente Deus não se deixar vencer em generosidade. É de você ter realmente abertura para falar sim para Deus e permitir com que a obra aconteça. Deus seja louvado. Se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã. Eu acho que passamos por bons pontos, né? Acho que foi bom. Queria deixar aberto para vocês alguma mensagem final, algum comentário. Fique à vontade. Bom, eu acho que nem aquele pedacinho que eu falei, né? Acho que a conversa de hoje se resume a isso te faz santo, né? Buscar esses primeiros anos de matrimônio, os desafios enfrentados, as felicidades também. Acho que se a gente tiver esse olhar voltado para a santidade, assim como tudo na nossa vida como cristãos, as coisas as coisas fluem. É difícil, não é fácil, é aquilo que a gente falou durante toda a gravação, né? Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser tranquilo, não quer dizer que vai ser só coisa boa. Mas o olhar muda e o nosso desejo, a força que a gente usa para cada desafio enfrentado é outra. Porque a gente precisa usar a graça que a gente recebeu no sacramento do matrimônio. A gente precisa lembrar que ela existe. E é isso aí. Falou. Alguma mensagem final, queridos? Eu queria propor para os casados, para os solteiros, voltar a assistir a fala de São João Paulo II na missa que ele assumiu o trono de Pedro. Aquela homilia é incrível. E eu acho que realmente dá um ânimo novo para a nossa vocação matrimonial, para aqueles que são casados, mas, acima de tudo, para a gente ter a coragem de realmente ouvir a voz de Deus e ter a docilidade de dizer sim
assim como foi o sim de Nossa Senhora. Não tenhais medo, escancarai a porta do vosso coração. Ele fala num italiano assim, bem rasgado. Ele abre, aí ele para e fala assim, escancarai as portas do coração a Cristo. Vocês estavam falando disso, eu estava pensando na Chiara Corbella, que ela... O livro dela, né? Nascemos e Jamais Morremos. Foi um livro que acompanhou a gente no nosso noivado. Foi do nosso namoro para o nosso noivado. Foi uma leitura que nos acompanhou. E o testemunho de vida dela também. E ela falava, né? Aquilo que Deus quer para nós é muito mais belo do que poderíamos imaginar, né, do que poderíamos pedir com a nossa imaginação. Era isso que ela falava. Deixar Deus agir. E saber que a nossa vontade, por vezes, pode parecer, a minha vontade é essa, pode parecer que no cenário ali que você está inserido é a melhor, mas não é. Saber que é a vontade de Deus. E como é que eu sei qual que é a vontade de Deus? Perguntando para Ele e deixando Ele agir. Antes da gente começar a namorar, quando virou aquela chave, enfim, né, a gente decidiu dar o passo para o namoro, para o noivado, para o casamento, eu sempre tive muito medo. Antes de começar a namorar com ele, eu falava, meu Deus, se eu começar a namorar com ele, rapidamente eu vou casar, porque nós dois sabemos muito bem o que a gente quer, a gente já se conhece muito bem. Se esse namoro der certo, vai ser para casar. E me dava um medo, eu tinha muito medo de não estar pronta para o casamento, de não estar pronta para os filhos. E a gente chegou a cogitar adiar o nosso casamento por conta disso, pelo meu medo. E aí, quando eu coloquei nas mãos de Deus, Ele foi me mostrando, literalmente me mostrando, através das coisas que aconteciam, através das pessoas com quem eu conversava, que aquela era a vontade dEle para mim. E aí, hoje, olhando para trás, quando eu olho tudo que a gente passou para chegar até aqui, as nossas filhas, é isso. Aquilo que Deus quis para mim, foi muito, mas assim, muito melhor do que eu poderia ter já pedido para Ele. E Deus não se deixa vencer em generosidade, a gente não pode esquecer disso. E a gente precisa pedir e contar com a graça. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Pela amizade conosco, por serem esse casal de testemunho tão vivo assim, do amor de Deus por vocês, na vida de vocês. Então, muito, muito obrigado por terem aceitado o convite também. Amamos vocês. A gente ama muito vocês também. A alegria foi nossa, obrigado. Voltem mais vezes, vou chamá-los, quem sabe, separadamente para trazer já um tem ponto o tema específico. ali do seminário, Daria. Perfeito. Pode chamar, porque foi o que a Gabi falou. Achei que a gente ia contar várias histórias legais aqui, de sonambulismo do Ari, que a gente ia Aí, contar a história do Padre Cupido. Fomos profundos, né? Da gente contar da situação lá da catedral, que eu virei e falei, Padre João, que eu queria um presente de casamento, você nem tem noivo, e aí ele já se predispôs a ser o noivo. Tem umas histórias muito boas. Tem muitas histórias aí que parte 2, então. Vale um testemunho aí. Mas enfim, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue guiando a história de vocês e o casamento. E, enfim, a nossa história, minha e da Débora aqui, também passa pelo testemunho de vocês. Então, muito obrigado. E espero que quem estava em casa aí também, seja solteiro, casado, tenha colhido um pouco dos frutos deste matrimônio. E, quem sabe, possa ter sido também um oásis em meio ao deserto que você vive na sua vida. E, se quiser entrar em contato com eles, podem deixar o Instagram de vocês aí, se quiserem, claro. O meu é Gabriela Sarkis. Gabriela normal, Sarkis é S-A-R-K-I-S. E através da Gabi achou a Ari, né? É mais fácil ou não? É mais fácil. É mais fácil. O Ari quase nunca posta, gente. Por isso que eu pensei. O meu Instagram é de Andrade.ari, mas manda mensagem pra Gabriela que você vai ter uma resposta mais rápida. Acompanha a Clara e a Elisa lá também. É isso. Bom, agradecemos vocês que estiveram aqui com a gente, ouvindo esse podcast. Esperamos que algo que aqui foi falado tenha tocado a vida de vocês, tenha tocado a vocação de vocês. E se isso aconteceu, se vocês foram tocados, é graças a Deus, graças à providência divina que atua por meio dessa rede de missão Campus Fidei, graças aos nossos colaboradores que nos permitem estar aqui, nos permitem gravar esse podcast. E se te tocou de alguma forma, seja também um colaborador nosso. Vem participar com a gente, vem conhecer um pouco mais dessa missão, que a gente está de braços abertos para vocês. É isso, meu amor, muito obrigado. Jeff, valeu, tamo junto. Pessoal, nos encontramos na próxima. E é isso.
Santa Teresa de Calcutá, Rogai Rogai por por nós. nós.